Olá, professor. Meu nome é José Alexandro e hoje vou apresentar o trabalho com Ana Gabriela, cujo tema é RFID, ou seja, Identificação por Radiofrequência. Bom, antes da gente começar a falar de fato sobre o RFID mesmo, é importante entender que ele fica dentro da categoria de computadores descartáveis. E aí, o que seriam esses computadores descartáveis? Eu separei 3 informações muito importantes sobre eles, que são dispositivos simples, baixo custo e aplicações diversas. Ele é um dispositivo simples porque ele possui um único chip e esse chip ele vai desempenhar uma função específica. Em relação a baixo custo, porque justamente por ele ser simples, acaba que ele se torna mais econômico. E aplicações diversas acontecem porque, no caso de RFID, por exemplo, vocês vão ver que ele vai poder ser aplicado em diversos setores, como vendas, como estoque, como hospital e enfim, muito mais. Agora, falando um pouco sobre a história do RFID de forma resumida devido ao tempo, teve origem na Segunda Guerra, onde utilizavam radares para identificação de aeronaves inimigas. Esse cara que eu separei aqui é o Sir Robert Alexander. Ele é um físico escocês que viu a necessidade de implementar um sistema capaz de identificar se a aeronave era amiga ou inimiga de forma prática. Por isso, ele inventou o identificador por radiofrequência que fazia isso. Depois da guerra, teve a expansão desse sistema pós-guerra, onde foi utilizado em indústria de vários setores diferentes. E depois teve o desenvolvimento do EPC, que é basicamente o padrão de identificação por radiofrequência de produtos. Afinal de contas, o que seria o RFID? O RFID, Identificação por Radiofrequência, é uma tecnologia que permite a identificação e rastreamento de objetos. Isso acontece por meio de etiquetas eletrônicas que transmitem dados via radiofrequência. Agora estarei falando sobre o funcionamento do RFID, o qual é composto basicamente por uma tag, uma antena e o leitor. A tag sendo seu principal componente, ela pode ser ativa, semi-passiva ou passiva. E também pode ser construída de material PET, PVC ou papel. A tag ela contém uma antena e um microchip capaz de armazenar informações. Aí temos a antena. Ela serve como um facilitador entre a troca de informações e o leitor. Ele emite sinais de rádio para a comunicação. Aqui do lado eu deixei uma imagem que é bem autoexplicativa, onde se trata, tem a etiqueta, né? A antena que vai receber os dados armazenados na etiqueta e transmitir esses dados para o leitor. O leitor, por sua vez, ele recebe as informações da etiqueta, né? E o computador base, que é o computador que tem a base de dados, vai pegar esses dados do RFID, armazenar e fazer com que seja possível ler essas informações, esses dados posteriormente. Bom, os tipos de etiquetas ou tags RFID, a gente vai ter as ativas, as semipassivas ou as passivas. As ativas, elas possuem uma fonte própria de energia, então elas são capazes de se comunicar sem precisar do sinal do leitor. E aí, isso faz com que elas possam realizar atividades mais complexas e também faz com que elas tenham um maior alcance. Em relação às semipassivas, elas têm uma bateria interna, então elas têm sua própria fonte de energia, porém essa bateria ela é utilizada apenas para alimentar o circuito que existe na etiqueta. Então ela vai depender do sinal do leitor para realizar a comunicação. Só que ela tem uma vantagem porque ela permite uma maior transferência, uma maior capacidade de dados. E em relação às etiquetas passivas, elas são de baixo custo, justamente por elas não terem uma fonte própria de energia. E aí, por isso, elas vão precisar ser alimentadas pela antena do leitor RFID para poder funcionar. E elas também vão ter que fazer a comunicação por meio dos sinais do leitor. Só que aí tem a vantagem dela ficar mais barata por conta disso, né? E aí acaba que ela também vai ter um curto alcance por conta disso, e ela também se torna mais simples. Agora falaremos um pouco sobre as frequências do RFID. O RFID possui várias frequências e cada uma vai se adaptar cuja necessidade específica de cada aplicação. A frequência determina não apenas o alcance da comunicação, mas também a eficiência que ocorre a transferência dos dados. A primeira que eu queria destacar é a de baixa frequência. Ela varia de 125 kHz a 134 kHz. Elas são ideais para aplicações onde a proximidade entre o leitor e a tag são necessárias. Geralmente entre uma distância de meio metro. Elas consomem pouca energia e são ideais para ambiente com alto volume de água. A segunda que eu queria falar é a de alta frequência. Ela
está ali na frequência de 13,56 MHz. Elas são úteis para a identificação de objetos metálicos e possuem um alcance de leitura um pouco maior do que as de baixa frequência, chegando a uma distância ali mais ou menos de 1 metro. Em relação à frequência muito alta, ela opera em torno de 433 MHz. Essas tags elas possuem um alcance intermediário e normalmente elas são utilizadas em aplicações onde objetos de metais ou onde líquidos estão presentes. A frequência ultra alta ela varia de 860 MHz a 960 MHz. Elas consomem mais energia, porém, em compensação, elas vão ter um alcance relativamente maior. E elas são muito utilizadas em casos que precisam de uma alta taxa de transferência de dados ou também para o rastreamento de objetos que estão em movimento. Em relação às microondas, elas operam em torno de 2,45 GHz ou 5,8 GHz. Essas tags elas oferecem uma alta taxa de transferência de dados e elas normalmente são utilizadas em aplicações que vão exigir uma maior velocidade e eficiência na comunicação. Agora eu queria falar um pouco sobre a diferença entre o RFID e o código de barras. O RFID, como já foi dito, ele utiliza uma tecnologia de radiofrequência para a transmissão de dados entre uma tag eletrônica e um leitor. Isso permite a leitura em massa, sem linha de visão e em tempo real. Já o código de barras, ele é uma representação gráfica, onde vai ser lido através de um leitor óptico e por isso ele precisa estar em linha de visão para poder ser lido. O RFID possui algumas vantagens, pois, como foi dito, ele faz a leitura em massa de vários produtos em tempo real, ele captura produtos mesmo que estejam em movimentos e ele tem uma maior capacidade de armazenamento de dados. Já o código de barras, ele, como foi dito, ele precisa estar em linha de visão, porém ele é um produto mais simples de implementar, mais barato e é compatível com sistemas existentes. Então, a implementação de um ou de outro vai depender muito do que a pessoa esteja querendo e julgar o que seja necessário no momento. Em relação à aplicação do RFID, a gente pode dizer que existem diversas situações e diversos casos onde esse tipo de tecnologia pode ser aplicado. Porém, a gente separou apenas 3 por conta do tempo. O primeiro deles é o controle de acesso. Nesse caso, ele acontece muito em estoques, por exemplo, porque aí o RFID ele consegue fazer um monitoramento de quem tem permissão de entrada para que pessoas que não têm autorização não estejam entrando onde não deveriam. O segundo caso é o rastreamento de cargas. Nesse caso, são as empresas de logística e de transporte, por exemplo, elas utilizam muito isso, porque com o RFID você consegue ter o rastreamento e a localização em tempo real da sua mercadoria ou dos caminhões e, enfim, dos transportes. A questão da segurança hospitalar é porque, nesse caso, as etiquetinhas RFID elas podem armazenar uma certa gama de informações e aí fica mais fácil de você aplicar um tratamento, certas medicações aos pacientes. Você sempre vai ter acesso a essa ficha, digamos assim, deles. Agora estarei falando sobre as vantagens do RFID, onde separamos 3 vantagens importantes de destacar. A primeira se trata da leitura rápida, onde faz com que o fluxo de informações seja mais ágil. Temos também o reaproveitamento, onde etiquetas são duráveis e podem ser reutilizadas. E a terceira vantagem é sobre o armazenamento, pois o RFID, em comparação com outros identificadores, como o código de barra, por exemplo, ele possui um armazenamento maior e esse armazenamento é capaz de identificar detalhadamente cada item. Em relação às desvantagens do RFID, eu elenquei 3 que eu acho que são bem importantes, que é a configuração complexa, interferências e segurança e privacidade. A questão da configuração complexa é porque ela é mais difícil de ser configurada do que outros sistemas como o do código de barras, por exemplo. A questão das interferências é porque metais, líquidos, eles podem acabar provocando algum tipo de interferência na radiofrequência, e a segurança e privacidade é porque pessoas que não têm a devida autorização podem, porventura, estar mexendo ali no sistema RFID. Claro que isso não é tão fácil assim, mas pode acontecer. Então é isso, professor. Espero que tenha gostado do nosso trabalho. Valeu, obrigado.